Boa tarde. Hoje vamos falar sobre a era da contestação, a década de 1960. Uma década de revoluções, mudanças, conquistas, muitas lutas. Lutas em todos os setores, seja do movimento feminista, do movimento negro, movimento dos hippies, movimento de estudantes, mudanças nas questões políticas, econômicas, culturais. Foi uma década de transformações em todos os países, no mundo todo, não foi algo específico do Brasil ou de qualquer outra região. A primeira questão, eu perguntei, tendo em vista a luta das mulheres por mais igualdade de gênero, destaque algumas das conquistas femininas nos últimos anos ou décadas. Então, aqui vocês poderiam pesquisar na internet e destacar quais foram as principais conquistas. Na verdade, temos muitas conquistas, mas resultados de décadas, séculos de luta feminina. Tem a de 1932, Constituição Federal Brasileira permite pela primeira vez que mulheres votem. Antes o voto só era permitido para homens, e as mulheres conquistam esse direito de votar, de ser votada. Em 1945, a Carta das Nações Unidas reconhece igualdade de direitos entre homens e mulheres, muito importante. Que as mulheres tivessem esse reconhecimento, apesar de a gente perceber que na atualidade ainda tem muito a conquistar, ainda falta a gente conquistar essa igualdade salarial e a igualdade no mercado de trabalho mesmo, de modo geral. Em 1960, teve a criação e comercialização da pílula anticoncepcional, que foi uma grande revolução nos anos 60, justamente nessa época onde estava acontecendo um movimento feminista, estava se fortalecendo e uma série de lutas se espalhavam ao redor do mundo. 2006, criação da Lei Maria da Penha, primeira a reconhecer e criar mecanismos para combater a violência doméstica. Ou seja, foi 2006, nós estamos em 2020, e como foi importante a criação dessa lei, e que infelizmente a gente percebe muito a violência doméstica, mulheres que morrem, mulheres que são violentadas por seus próprios companheiros, aqueles que deveriam estar ali lutando com elas, segurando na mão, né? A gente percebe casos em que esse companheiro violenta e chega até a matar. Em 2015, que é a mais recente, a lei do feminicídio, né, classifica o assassinato de mulheres por razões da condição do sexo feminino como crime hediondo. Mulheres que são mortas simplesmente pela sua condição de mulher, que são violentadas. Então, uma lei só para cuidar desses casos, que a cada dia que passa, infelizmente, também está em evidência. Mulheres que são mortas por companheiros ou outras pessoas. Mas a grande maioria são, infelizmente, os companheiros. Segunda questão. De acordo com o texto acima, o que representa o movimento feminista? O surgimento do movimento feminista, que é a luta das mulheres pelo reconhecimento da igualdade de direitos entre homens e mulheres. Então, o movimento feminista não é uma luta para que a mulher seja superior ao homem, não, mas que seja o reconhecimento de igualdade de direitos entre homens e mulheres. Direito a salários, direito a ocupar o mesmo cargo, direito no lazer, na educação, na educação, no mercado de trabalho, em todos os setores da vida. Terceira questão. Pesquise sobre o comportamento e pensamento dos hippies. Os hippies, que foi um movimento que surgiu aí na década de 60, a época da contestação, e esse movimento justamente contestava práticas, comportamentos tradicionais. O movimento hippie surgiu nos anos 60, quando os jovens conscientes mostraram que não estavam dispostos a viver da mesma forma tradicional e conservadora da maioria das famílias naquela época. Buscavam as mudanças. Foi a década mais contestadora do século passado. O objetivo era atacar o sistema, ou seja, uma sociedade que produzia miséria, violência, guerras e angústia.
A origem desse termo deriva da palavra hipster, usado para classificar ativistas do movimento negro. Este processo teve origem nos Estados Unidos, foi impulsionado por artistas e músicos e se espalhou por vários países do mundo. Era uma sociedade tradicional, que produzia miséria, violência, guerras e angústia, e o movimento hippie vinha contestar tudo isso. Os hippies defendem o amor livre e a não violência. Como grupos hippies tendem a viver em comunidades coletivistas ou de forma nômade, vivendo e produzindo independente dos mercados formais, foge totalmente a formalidade, mas defende esse amor livre, a não violência. Usam cabelos e barbas mais compridos do que era considerado elegante na época do seu surgimento. Então, é um movimento que estava lutando por questões também igualitárias, questões da própria combatendo a miséria, ou seja, tinha uma questão aí social, e essa questão social se representava na sua forma física. Cabelos, barbas compridos, diferente do que a maioria utilizava, a representatividade do corpo. Questão 4. A música, a moda, o cinema e a televisão marcaram a década de 1960, ditando estilos de vida e comportamento. Diante disso, com suas palavras, destaca o poder de influência da música, da moda, do cinema e da televisão no comportamento dos jovens da atualidade. Essa questão é pessoal, mas da mesma forma que a música, a moda, o cinema, a televisão, elas marcaram a década de 1960 e influenciaram, fazendo as pessoas mudarem a partir daquele modelo introduzido na música, na moda, no cinema, televisão. Hoje em dia também a música influencia a forma de se dançar, a letra do que a letra da música diz, influencia no comportamento, a moda, tipo de roupa, tipo de atitude, o que é ser despojado, o que é ser moderno, o cinema, a televisão ditando moda também, ditando comportamentos, atitudes. Finalmente, a quinta questão. Como estava caracterizada a economia no mundo em meados dos anos 1960? A economia nos anos 60 caracterizou-se pela desaceleração mundial e pelo fim dos anos dourados do capitalismo. Apesar disso, países como o Japão apresentaram altas taxas de crescimento. No Brasil, o processo de industrialização aprofundou-se ainda mais, especialmente após a construção de Brasília. No Planalto Central, os investimentos em infraestrutura irão buscar interligações da capital com as demais regiões do país. Como destaquei, essas mudanças na década de 60 foram em todos os setores: político, social, cultural e econômico. Aqui no Brasil estava sendo construída a capital, Brasília, e o país, cada dia que passava, estava se industrializando, se modernizando. E os efeitos da década de 60, depois o Brasil ele acaba estando interligado aos demais países do mundo inteiro. Então, essa foi a correção e o comentário aí da atividade passada sobre a era da contestação, a década de 60 no mundo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição na plataforma e continuem fazendo as atividades.